Como é para ti contar a tua história para pessoas que tu nunca viu, que tu não conhece? Como é contar a tua história para o mundo? Ela me contar a minha história impacta. Acho que às vezes pode ajudar alguém até que possa se identificar com alguma coisa, mas gera um impacto. Não é uma coisa agradável, eu não sou muito de falar de mim. Eu falo algumas coisas, mas não é algo que eu sinta vontade de falar. Prefiro falar sobre teorias, sobre outras questões, mas não sobre mim. Me lembro que por ter nascido às 18 horas, na hora da Ave Maria, como dizia minha mãe, ela sempre ouvia no radinho de pilha, daquelas emissoras AMs que faziam um barulho chato o tempo inteiro, e no final da tarde misturavam outras emissoras, não sei, castelhanas talvez, não sei exatamente, e faziam uma barulheira aquilo, mas a Ave Maria do Padre Donizete, que era feita pelo Pedro Geraldo Costa, um radialista de São Paulo. Eu gostava de ouvir, e como o Padre Donizete dava bênção em latim, era uma gravação, óbvio, eu gostava da água benta, ela tinha um gosto especial. E geralmente a mãe colocava em canequinhas de alumínio, ela não colocava em copos. Então eu lembro de muitas vezes, dependendo da estação, prestar atenção no pôr do sol, como é que a natureza se manifestava e acompanhar aquela oração e tomar aquele gole da água benta que tinha um gosto muito diferente de tudo e qualquer água que eu já tomei na vida. Quando eu tinha 1 ano de idade, 1 ano e meio por aí, eu teria de ser operado da garganta, porque eu tive problemas importantes na garganta. E a partir dessas bênçãos do Padre Donizete, eu acabei não precisando fazer essa tal cirurgia. Então isso me vinculou bastante, assim. Esse radialista falava algumas coisas assim mais reflexivas, ele não era padre, e rodava então essa bênção em latim desse padre, que já era falecido. Eu acho que ele foi canonizado, coisa assim, nem tenho certeza. Mas enfim, a natureza me chamava muito para esse momento, como esse contato com Deus, especialmente o pôr do sol, os pássaros que cantavam no final da tarde, os sons da noite, porque os pássaros têm sons específicos para os horários deles. E eu lembro dos sons da noite de alguns pássaros, especialmente do sabiá, laranjeira e das curicacas que costumavam cantar naquele horário. Então, aquela Ave Maria tinha um gostinho da tal água benta, tinha a natureza, tinha o som dos pássaros, o pôr do sol. E era um momento de estar com a mãe também, porque isso era muito cedo, eu tinha, não sei, mas era menos de 10 anos. Então sempre me chamou a atenção a missa nos domingos, coisas que, quando criança, eu achava interessante, assim, principalmente quando, pelo rádio AM em Caxias, os padres chamavam alguém para tocar violão durante a missa. Mas essa lua de mel com a igreja não deu muito certo, porque por volta dos meus 12 anos eu comecei a tentar entender mais sobre o cristianismo e sempre me incomodou muito a ideia de que os seres humanos eram criaturas superiores. Nós éramos superiores, então, aos outros animais, às plantas. Isso me incomodava muito. E eu não lembro bem que idade eu tinha quando eu vi o primeiro padre na minha vida, porque como eu morava no interior, não se via padres.
muito difícil ir a uma missa, de fato, assistia, ouvia essa missa no rádio de pilha. E eu lembro que a gente não tinha luz, enfim, era bem difícil isso. E eu lembro que o primeiro padre que eu vi, eu fui muito afoito, empolgado, perguntar para ele sobre a alma dos animais. Se o ser humano tinha alma, os animais também tinham. E ele achou aquilo muito engraçado. E eu fiquei muito decepcionado, porque ele entendeu que aquilo não... Imagina, os animais não tinham alma. A alma era só as criaturas superiores que tinham. Então aquilo me incomodou muito. E aí foi quando eu comecei a ler sobre outras culturas, especialmente sobre os iogues hindus. E eles, a maioria, eram frugívoros, só comiam frutas. E aí, ali eu encontrei um eco dessa questão, assim, de que os animais também tinham alma. E por ali eu comecei a mergulhar nessa coisa da espiritualidade mais contemplativa, da meditação. Então, essa história da Igreja Católica, a lua de mel ficou por ali, não deu mais certo, acabou acontecendo um divórcio naquele momento. E eu tinha uma ideia de que os padres eram pessoas que praticavam algum tipo de conexão mais profunda com Deus, com a natureza. E quando eu me dei conta que não era bem isso, aquilo perdeu sentido para mim. E eu resolvi ler mais um pouco sobre o cristianismo e me tornei budista. Então, o movimento... Não cheguei a ser um seguidor budista, mas eu me simpatizei muito com várias coisas. Até hoje eu acho fantástico, tanto nas práticas meditativas quanto o fato do budismo não ter aquele proselitismo chato, que a gente tem que seguir, que a gente tem que fazer tudo, que não sei o quê. Não, a gente pode refletir, pode pertencer a diversas outras correntes religiosa, filosófica, enfim, e a gente pode ficar ali, praticar com eles e tal. Então, o budismo me chamou bastante, essa perspectiva dos yogis hindus, que a maioria trazem essa conhecimento brahmani, né? Basicamente brahmanismo, coisa parecida. Então, porque eles não matavam nada, isso para mim eu achava muito interessante. Eu tinha uns 12, 13 anos por aí. E aos 15 anos foi então que eu mergulhei na obra do Krishnamurti, do Jung, e ao mesmo tempo, não sei como é que eu não surtei. Um pouquinho surtado eu era, mas enfim. E aí sim, aí já eu comecei a estudar mais sobre psicologia moderna, todo esse entendimento do inconsciente humano, da psicossomática, que sempre me chamou a atenção. Eu sempre vi as doenças como algo diferente de apenas uma moléstia. Eu via como alguma coisa que a gente precisava ouvir ali, alguma coisa que a gente não tinha conseguido dar conta. E aí foi aprofundando isso, assim, e apesar da psicossomática em si não ser uma das ênfases principais da psicologia junguiana, foi algo que mexeu muito comigo também nesse período. E a obra do Krishnamurti, bom, ela sempre me trouxe aquela ideia mais profunda do ser humano, né, do que o ser humano sente, pensa, e o que de fato é Deus, o que de fato é amor, o que de fato pode ser uma perspectiva de transformação. Porque essas alturas eu já não via mais as seitas como coisas interessantes, as religiões institucionalizadas. Passei por um tempo que eu achei que, na verdade, tudo isso só servia para bitolar as pessoas. Depois eu entendi que, na verdade, não.
com elas é ruim, sem elas é pior. Então, muitas pessoas eu entendo que encontraram alguma coisa, né, encontram alguma coisa no seguir religiões, enfim. Mas nunca me chamou muita atenção esse negócio de ter um mestre, isso nunca me chamou muita atenção. Inclusive o W. Huapa, que foi meu mestre de Tai Chi, nós mais brigávamos do que nos entendíamos. E eu aprendi muita coisa com ele, mas ele não era uma pessoa que eu tomaria como referência, exemplo do que eu sou hoje. Embora ele tivesse muito conhecimento, fosse bem interessante conviver com ele em Florianópolis, que eu convivi algum tempo com ele e tal. Era interessante, mas eu não concordava com a maioria das coisas que ele vivia e a gente se pegava muito, porque eu era militante do movimento ecológico e ele achava que, apesar disso ser interessante, era limitante. Como um bom anarquista, para ele nada servia. E eu tinha uma tendência pró-esquerda, então a gente brigava por política, brigava por praticamente tudo. Mas mesmo assim, a gente tinha também uma interação muito bonita, assim. As vivências, conduzir grupos, se fez muita coisa legal juntos, inclusive em São Francisco de Paula a gente fez. Ainda lembro até hoje a Semana da Integração, que basicamente consistiu na prática de Tai Chi. Basicamente participaram as professoras de São Francisco de Paula, foi feito em parceria o evento com a Secretaria da Educação do município. E aí muitas professoras participaram, foi um evento interessante, assim, né? Que ele trazia práticas de Tai Chi, reflexões sobre a vida como um todo, e também algumas conexões assim, espirituais, hoje eu entendo assim. Na época ele trazia isso como uma prática de meditação. Realmente não sei se era meditação aquilo, mas era algum tipo de relaxamento, alguma prática. Acho que aí a gente já está falando do Ivan, quase iniciando a carreira como terapeuta, né? Eu fui iniciar a carreira como terapeuta com 22 anos, autodidata, como eu brinco, para a maioria das pessoas eu era um picareta, mas eu fazia por amor, então ninguém podia me acusar de ser picareta porque eu não cobrava pelo que eu fazia, e assim eu fiz por 6 anos. E lembro que um professor de medicina da URGS tinha alguns problemas de saúde importantes. Ele me encaminhou muita gente porque eu consegui ajudá-lo bastante nas dores que ele tinha. Ele era bem idoso, ele tinha mais de 80 anos. Eu não lembro nem o nome dele, para ser sincero. Mas foi bem interessante, assim, aquele contato com ele. E aí, quando eu me lancei como terapeuta mesmo, nesse viés mais espiritual, com 22 anos, foi porque a esposa do W. Huapa, meu mestre de Tai Chi, teve câncer de mama. E câncer de mama foi uma coisa que me acompanhou durante toda a vida, porque na faculdade também, aí, quando eu decidi então que ia cursar psicologia, também foi, o TCC foi em cima de um estudo de múltiplos casos sobre câncer de mama, enfim. Acabei perdendo minha mãe com o câncer de mama. Então, eu lembro que os professores até questionavam na universidade, mas por que tu quer fazer sobre câncer de mama? Os homens normalmente não se interessam por esse assunto. E aí eu disse que eu tinha muitas pacientes com câncer de mama e me interessava muito estudar mais, conhecer mais sobre. E como o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o IMAMA, teve interesse então em fazer essa parceria, para mim foi interessante, né, esse entendimento da questão psicossomática do câncer de mama especificamente. Principalmente pela questão da anulação da mulher, que
aparece como um dos pontos mais interessantes assim, a ser destacado dentro do estudo do, do, de múltiplos casos que foi feito junto ao irmão. Tem pessoas por aqui, viu, gente? Elas podem perguntar alguma coisa, eu não estou falando sozinho. Eu acho que tu pode contar um pouquinho para nós sobre como foi e qual lição tu tira da tua primeira experiência espiritual. Bah, eu não sei exatamente qual foi a minha primeira experiência espiritual, porque eu lembro de várias, eu só não sei a ordem. Sim. Eu lembro que a primeira experiência espiritual mais consciente que eu tive, assim, foi quando eu ainda pescava, e eu sei que isso era antes dos 15 anos, mas eu não sei precisar. 11 anos, 12 talvez. Eu sei que é antes de 15 anos. E que eu pesquei um cará, que é um peixe muito bonito, ele é colorido. É um peixe do rio, é um peixe de rio de água doce. E quando eu olhei para os olhos dele, fisgado no anzol, eu percebi que ele, não sei, além do desespero, ele tinha alguma coisa. E eu senti tudo aquilo. Então, eu lembro que eu retirei ele do anzol, devolvi ele para a água e fui embora da beira do rio. Nunca mais pesquei. Porque eu senti o que ele sentiu. E aquilo, para mim, foi uma experiência muito forte, assim, muito forte mesmo. E outra vez que eu consegui perceber, era uma árvore bem feinha, coitadinha. Era um arbusto e eu estava trabalhando e aí me chamou a atenção a forma daquele arbusto. Tinha acho que uns 2 metros, talvez, de altura, talvez um pouquinho mais. E quando eu olhei para as folhas daquele arbusto, eu consegui perceber o movimento vivo da vida. E foi quando eu me dei conta que uma folha de uma árvore, uma flor, um animal, a gente mesmo, está num constante movimento. E eu vi esse movimento naquele arbusto. Então aquilo me encantou muito. Eu chamava de percepção atemporal isso. Eu tive experiências assim, inclusive ensinei algumas pessoas a vivenciar isso. E um amigo meu, uma vez, entrou nesse estado de êxtase observando essa perspectiva temporal, nadando no rio, e eu praticamente tive que salvá-lo. Não foi uma boa ideia, porque era muito forte. Então essas são as primeiras que eu lembro, mas eu tive outras experiências espirituais muito bonitas. Inclusive eu lembro de uma andorinha uma vez que enrolou uma teia de aranha num pezinho, numa asa, e ela não conseguia voar direito por causa daquilo. E eu peguei aquela andorinha e chamei minha mãe para me ajudar, porque a teia de aranha é muito forte e ela não conseguia se desvencilhar da teia de aranha. E aí a mãe trouxe uma tesoura e a gente cortou a teia de aranha para não machucá-la, né? Não tentar tirar, talvez pudesse machucar. E quando eu soltei a andorinha, ela ficou na minha mão, se virou para mim e emitiu vários sons, com todas as peninhas da cabeça eriçadas, assim, que é uma coisa que elas fazem quando reconhecem algo, quando estão muito à vontade. E ela fez isso para depois voar. Então, nossa, eu fiquei chorando de emocionado com a conversa, né? Porque essa é uma das coisas que sempre me acompanhou, entender a linguagem dos pássaros. Eu entendo muita coisa do que eles falam.
É uma linguagem básica, não é como a nossa, que é mais complexa, mas há inclusive às vezes os mesmos sons que significam várias coisas dependendo da situação. Mas eu aprendi essa comunicação com eles, e essa comunicação tem bastante dessa coisa espiritual. Então são, bom, muitas experiências, mas as primeiras foram com a natureza, principalmente com os animais. E aí essa coisa de conseguir entender os sentimentos deles, o que eles falam, o que eles comunicam. Não só com o som, mas também com as expressões deles. Eles são muito expressivos. Foram vivências muito interessantes, assim, da espiritualidade e tal. E algumas experiências meio estranhas também, né, com OVNIs ou coisa do gênero. Não é ET, viu, gente? Eu nunca vi ET na vida, mas com OVNIs e tal também me tocaram bastante, assim, aqui, por viver uma solidão. Porque hoje a gente está aqui morando na fazenda onde eu nasci, me criei. Eu nasci na cidade de São Francisco de Paula, na verdade, mas logo em seguida eu vim para cá e a gente vivia bastante isolado aqui. E eu acho que isso favoreceu, facilitou bastante essa coisa da interiorização, de conseguir. Porque viver sozinho para uma criança é desenvolver uma forma de brincar ao invés de ser com outras crianças, é imitando os animais. Então eu lembro que eu fazia ninhos de pássaros nas árvores e eu pensava ser um pássaro. Então muitas vezes eu achava que eu era um pássaro e eu tentava cantar como eles. Tentava voar, mas não dava muito certo. Mas algumas tentativas. Foi pela essa conexão com o canto dos pássaros que a música te chamou tanto, assim? A música, na verdade a poesia surgiu primeiro, assim, porque eu não tocava nada, né? Então a poesia surgiu primeiro. Eu não sei que idade eu tinha, mas era por aí, por uns 13, 14 anos, quando eu concluí o meu primeiro livro de poesias. Ele está inédito, acho que não pretendo editar, é muito... Até tem umas coisas interessantes, mas é bastante infantil, assim. E aí as primeiras canções, elas surgiram muito inspiradas na questão espiritual, na questão religiosa, assim. Que eu tinha uma ideia muito ingênua a respeito de Deus. Eu me sentia... Eu sentia que Deus ficava triste com certas coisas. E eu gostava de cantar isso de alguma forma, ou de escrever versos a respeito disso. Então a música, como meu pai é compositor, mas ele não entende nada de música, assim como eu não entendo muita coisa, não. Mas o meu pai também mexia com poesia, o meu pai mexia com desenho, né? Desenhos à mão livre, ele fazia desenhos fantasticamente bem. Eu aprendi muita coisa, eu pintei várias telas também. Mas a música veio muito, sim, com essa coisa da espiritualidade, de dar expressão à espiritualidade. E também essa coisa dos pássaros, sim. Isso também pegou bastante. E quando eu fiz a minha primeira canção, eu não tocava nada ainda, eu tinha 19 anos. E eu imitava o som dos instrumentos com a boca para conseguir criar as melodias, as harmonias e tal. Coisa que eu morreria de vergonha se fosse para fazer agora, né? Mas que eu gostava eu fazia assim. E aí quando eu comecei a mexer com violão, eu tinha 20 e poucos anos, e a minha grande decepção foi que as notas musicais não tem como reproduzir, não conseguem reproduzir aquilo que eu fazia com a boca. Então eu não consegui. Eu achei jeito, as canções, algumas ficaram parecidas e tal, mas não é bem assim.
né? É diferente. Hoje, talvez com um pouco mais de recurso, eu conseguisse até reproduzir melhor algumas músicas. Mas a música para mim sempre foi uma mensagem de algo. Seja para falar alguma coisa que eu não conseguia falar, às vezes um pouco de revolta em função das lutas que eu me envolvia, ou porque não aceitava muito o mundo, a forma que as pessoas viviam e tal. Mas a música foi ganhando essa expressão de sentimentos que eu tinha, ou de sentimento que outras pessoas tinham. E eu entendo a música como algo que tem uma vida própria, assim. E muitas músicas a gente não compõe, a gente acessa. Com as músicas que a gente acessa, eu me sinto desconfortável se for para mudar uma palavra nela ou uma nota. E as que eu componho, aí já eu me sinto mais à vontade para mexer um pouco nelas às vezes, para aprimorar alguma coisa. À medida em que eu fui também estudando um pouquinho mais de música, daí fiquei um pouco mais à vontade de fazer, mas a música sempre foi para mim. Tanto é que sempre que eu tocava para outras pessoas, ou as pessoas não prestavam atenção, que é o mais comum, né? A família da minha mãe, elas são meio parecidas com as tirivas, que são aqueles pássaros que fazem uma barulheira desgraçada. Então quando eles se encontram, falam, todo mundo fala junto, ninguém se entende, meu Deus. Mas sempre que alguém parou para me ouvir, normalmente acaba acontecendo lágrimas, as pessoas acabam se tocando, chorando e tal. Então eu diria que o estilo de música que eu componho, porque dificilmente eu toco música dos outros, não é que eu não ouça, eu gosto de música, mas elas são músicas que realmente, comercialmente, elas não têm apelo nesse sentido. Embora muitas delas as pessoas gostem muito e muitas pessoas compartilhem de alguma forma, mas realmente elas são canções para tocar e que mexem com essa coisa de sentimento, espiritualidade e tal. Mas elas trazem, né, essa coisa de cura mesmo. Aliás, eu acho que em tudo que eu faço, pelo menos no que se refere à arte e terapia, obviamente, né? Ou espiritualidade, está falando de cura, né? De um cuidado com as pessoas. Antes, aliás, quando eu era adolescente, eu não gostava muito de pessoas, não. Eu achava mais interessante os bichos. Mas hoje eu amo as pessoas. E os bichos também. Mas era mais uma questão, assim, não tinha muita paciência com gente. Como que foi sair o contraste entre tu tá num lugar super isolado, né, que tu falou dessa questão dessa solidão ali, e ter mais contato, digamos, com esse mundo externo, assim? E que mundo externo, né? Eu saí daqui para Porto Alegre. Então, quando eu encontrava um João de Barro caminhando no centro de Porto Alegre, ali em alguns locais assim que tinham alguma pracinha, alguma coisa, eu pensava, e às vezes até eu falava para eles, né? Que o poeta meio maluquinho fala com um bicho. Eu dizia, vocês devem estar tão perdidos aqui quanto eu. Então, eu não vi a menor graça em Porto Alegre, nunca vi, mas eu morei lá. Quando eu fui definitivo para Porto Alegre, psicólogo não é bom em matemática, viu? Eu não sei direito que idade eu tinha, mas isso foi as primeiras vezes que eu fui para Porto Alegre eu tinha 15 anos, mas aí foi porque eu tinha um paranormal lá em Porto Alegre que era fitoterapeuta e que ele salvou várias pessoas aqui nessa região de câncer e tal. E eu andei indo lá consultar para mãe, para pai e tal, porque meu avô faleceu de câncer quando eu tinha 6 anos. E eu lembro que esse paranormal disse, olha, se ele conseguir tomar o meu remédio, eu salvo ele. Mas quando chegou o remédio dele, ele já não conseguiu mais tomar, então não deu para saber.
mas ele salvou muitas pessoas aqui de leucemia e tal. Então eu andei indo lá a primeira vez para consultar com esse paranormal para os meus pais, porque podia ser outra pessoa que consultasse. Porque meu pai se atrapalhava bastante em Porto Alegre, não se encontrava muito lá. E eu também não sabia nada, então eu chegava numa esquina e eu pensava se eu ia para frente, para um lado ou para o outro, né? Porque eu não tinha ideia de para onde ir. Mas consegui, foi me virando e tal. Mas quando eu fui definitivo para morar em Porto Alegre, aí foi ali por 97, mais ou menos. E eu me senti... Eu tinha várias coisas que me angustiavam em Porto Alegre. Mas o que me chamava para Porto Alegre é porque, como eu comecei em 90 a atender pessoas em São Francisco de Paula, a esmagadora maioria das pessoas que eu atendia eram de Porto Alegre. Então, e que eu me relacionava também. Eu sempre gostei muito de pessoas que tinham conversas interessantes, que tivessem profundidade. E as pessoas no interior, dificilmente tu encontra alguém que tem um gosto assim por falar coisas mais profundas. As pessoas falam muito da rotina delas, do dia a dia, os esportes que elas praticam, aí, com os torneios de laço, rodeio, coisas que para mim não fazia sentido nenhum. Então eu sempre tive uma perspectiva mais de sintonia com as pessoas de Porto Alegre, por ser uma capital, por ter algo mais diversificado. Então eu sempre disse que eu me sentia muito bem em Porto Alegre fazendo o meu trabalho. Mas quando eu saía, se eu fosse sair, por exemplo, em Porto Alegre, andar no centro, eu fazia porque, bom, eu estava cumprindo, digamos assim, a minha missão ali. Mas eu nunca me senti bem em Porto Alegre. Era muito impactante aqui, os barulhos me estressavam. Mas eu vivia o dia inteiro dentro de um consultório, né? Então era relativamente tranquilo, porque a gente já faz um consultório num lugar onde fica mais silencioso, então eu conseguia. E quando eu saía do consultório já saía tarde da noite, então também não enfrentava tanto essa barulheira, mas a hora do almoço mesmo. Mas foi bem difícil, assim, eu me sentia perdido, me sentia cansado, porque vocês não têm ideia o quanto o barulho cansa. O barulho, a agitação, o fato de tu ter de estar sempre se cuidando, porque a vida nas grandes cidades ela te coloca num lugar onde tu tem que estar sempre muito atento, porque tu pode ser atropelado, tu pode ser assaltado, tu pode ser um monte de coisa. Tu não consegue nunca sequer olhar direito para uma árvore, ou para um passarinho, ou para o pôr do sol, porque tu tem que estar sempre atento. Isso me lembra muito a realidade dos pássaros, na verdade, porque eles vivem muito essa agitação, porque por qualquer nada um predador chega ali e tal. Então acho que o ser humano, quando vive num grande centro, ele vive um estresse muito grande. Só que, claro, nós não somos pássaros, a gente não tem essa intensidade neurológica que eles têm em pássaros, se mexe muito mais do que nós. Apesar de eu ser pinto, eu não tenho muito essa energia dos pássaros. Muito bom. E aí veio a necessidade da psicologia, né? Que isso foi de fazer a faculdade mesmo. Então, Tua primeira escola? A minha primeira escola. Né? Porque meu pai e minha mãe me ensinaram a ler e escrever e alguma coisa básica de matemática quando eu tinha 9 anos. A escola é muito longe, era muito longe daqui, ficava uns 14 quilômetros, não tinha como uma criança ir. E eu não queria ir para a cidade de jeito nenhum, ficar com pessoas da família para estudar, como a maioria dos vizinhos aqui fizeram. Eu tinha uma dependência muito grande da minha mãe, especialmente, e não gostava das pessoas que eram parentes dos meus pais. Eu não queria estar com eles.
Então, estudar me chamava atenção, mas eu não ia muito com a cara daquelas pessoas. Então, porque os 6 anos quando eu tive por lá, né, foi quando a minha mãe precisou fazer uma cirurgia de vesícula, e depois ela teve flebite e tal, então ela precisou ficar hospitalizada por 37 dias, que para mim foi uma eternidade. E o meu avô acabou falecendo nesse período também. Então, a minha experiência com aquelas pessoas ali de São Francisco de Paula não foi uma experiência muito interessante. Eu era muito manhoso e as pessoas não tinham muito saco para me dar atenção. E eu passei por uma situação de tentativa de abuso também, então foi muito difícil isso para mim. Cidade ficou marcada para mim como uma coisa muito complicada e aquelas pessoas, nossa, eu não queria nem ver perto. Bom, alguns vizinhos aqui por perto também eu tinha medo. Principalmente um que costumava andar de capa de chuva mesmo quando tinha sol. Eu era criança, quando eu escutava a voz dele, que ele vinha se aproximando, eu ia parar embaixo da cama. Eu achava um pouco mais seguro. Né? Então, escola eu não tive oportunidade para isso. Mas quando meus pais me ensinaram a ler, né, minha mãe mais especialmente, nossa, eu descobri o mundo, né? Porque eu podia ler um monte de coisa. E eu lembro que eu gostava de gibis, da Turma da Mônica, Walt Disney, e também bulas de remédio. Eu achava muito interessante bula de remédio, porque tinha um monte de palavra que eu não sabia o que era. E enquanto eu não consegui comprar um dicionário, só que eu era muito ingênuo, porque o dicionário, para conseguir entender o que estava escrito nas bulas de remédio, tinha que ser um dicionário médico. Eu comprei um Aurélio mesmo. Então não deu muito certo, mas mesmo assim muitas coisas eu consegui. E eu gostava de ler dicionário, porque aquilo enriquecia o meu vocabulário. Então o dicionário para mim não era só um negócio de achar uma palavra que eu não sabia o que era, não, eu gostava de ler, porque tinha um monte de palavra interessante e eu tentava adaptar aquelas palavras às minhas necessidades, e como eu já escrevia bastante, então aquelas palavras também eram úteis para mim dizer certas coisas. Claro, muitas vezes a interpretação era literal, eu pensava que eu estava escrevendo uma coisa muito interessante, mas na verdade eu estava escrevendo algo que não fazia o menor sentido. Por exemplo, eu achava interessante um sistema teocrático, porque eu pensava, nossa, se Deus pode estar no poder, que coisa interessante, né? Aos meus 9, 10 anos eu achava interessante essa coisa de teocracia. Hoje eu vejo que é a maior farsa do mundo, mas na época eu achava interessante. Meritocracia também eu achava interessante, nossa, que legal, por merecimento. Depois tu vai entendendo que essas coisas são engodos, mas no primeiro momento parecia interessante. E a coisa de estudar muito, de ler muito, que sempre foi algo que eu fiz realmente bastante na vida, me levou a muitos conhecimentos, assim, mas a faculdade de psicologia realmente foi uma busca minha, assim, pela questão de ter um reconhecimento acadêmico, né, que eu achava interessante, assim, realmente, para que a gente pudesse ter de forma mais sólida tudo aquilo que eu estudava e aprofundar mais e tal. Mas foi muito difícil para mim estudar, assim, porque o autodidata, ele estuda aquilo que ele gosta, aquilo que ele acha interessante. E aí tu entra numa faculdade, tu tem que estudar as disciplinas de uma graduação. Eu não sabia estudar. Para mim era muito difícil, eu me dedicava muito. Eu achava muito horrível que os professores perguntavam várias coisas para os alunos e eles não diziam nada. Eu acabava nas primeiras aulas que eu fui, eu falava muito, porque as pessoas faziam perguntas e eu respondia as perguntas. Depois que eu me dei conta que não se responde pergunta. Que professor faz pergunta não é para aluno responder. O professor só faz pergunta porque a pergunta fique por lá ecoando e tal. E eu nunca entendia, porque os colegas saíam no corredor e ficavam dizendo, mas eu não entendi nada do que esse professor falou. E eu pensava, mas como assim? Se eu não entender nada do que o professor falou, eu pergunto para ele. E eles não perguntavam. E a maioria das coisas que os professores falavam, eu tinha uma noção boa, que a maioria dos colegas não tinham, porque eu tinha estudado muito sobre tudo aquilo. Então era interessante, né? Mas não é que eu sei, não é isso, mas
muitos colegas entravam, saíram lá do ensino médio e iam para a faculdade. Eu já estava com 30 e poucos anos quando eu entrei na faculdade, então e já tinha 12, 13 anos de carreira como terapeuta, então eu já tinha estudado muita coisa. Claro, Jung não se vê na faculdade, né? Que pena. É uma pena, Jung não se vê em faculdade. Até foi curioso que uma das professoras, que foi uma das professoras que mais me valorizou na graduação, pediu que eu desse uma aula sobre Jung para a turma. E aí foi quando eu me dei conta do quanto as pessoas são preconceituosas, porque a maioria da turma não ficou na aula, quando fui eu que fui dar aula. Muitos tinham inveja do fato de ter um certo destaque, outros achavam que ia ficar me escutando. Mas coisas, uma pena, porque na verdade tinha um colega que era lacaniano, e eu gostava muito de ouvi-lo falar. Eu não entendia nada do que ele dizia, mas eu achava interessante, porque ele trazia de uma forma muito poética. Os lacanianos são muito poéticos, então ele falava umas coisas estranhas, do tipo a outra margem do rio que nunca existiu, não sei o quê. E eu não entendia nada daquilo, mas eu achava muito legal vê-lo falar, porque ele dominava o que ele estava falando, ainda que fosse só uma narrativa, sei lá, mas era interessante. É uma pena que as pessoas não tenham essa curiosidade, esse gosto por escutar os outros, porque não é só o mestre ou o professor que tem algo a ensinar. Qualquer pessoa que nós pararmos diante dela para escutar o que ela sente, o que ela vive, nos enriquece. Dificilmente, só pessoas muito fanáticas, que aí não dá para aguentar, né? Aí não dá. Mas quando são pessoas que têm um saber, têm um conhecimento, acho que em termos de espiritualidade, uma das coisas mais importantes é a coisa de sabermos escutar, de poder parar para escutar. Inclusive o W. Alpa dizia muito isso a meu respeito, né, que era uma das características que eu tinha, apesar de ser muito falante, era o gosto por escutar. Ficava escutando as pessoas, eu gosto, acho muito legal. Até as crianças eu gosto. Quando a gente sai na rua e as pessoas estão falando coisas estranhas, assim, porque tu pega uma parte de um assunto que as pessoas falam não sei o quê, é muito interessante aquilo. Porque tem coisas que não fazem o menor sentido, mas tem outras que tu pensa, é mesmo. Então, escutar é fantástico. Eu diria que o próprio processo meditativo, ele traz muito isso da escuta, de tu aprender a contemplar, escutar, contemplar. O que se passa? Eu lembro que uma vez, falando em experiência espiritual, eu olhei para minha avó lavando louça na pia. Foi a primeira vez que eu tive compaixão dela. As minhas avós, tadinhas, elas eram meio chatinhas. Pessoas que eram capazes de passar o dia inteiro brigando por causa de uma coisa. Uma semana. Eu nunca tive paciência para brigar por causa das coisas. Então era aquela confusão. E um dia ela lavando louça, eu olhei para ela assim, de costas, assim, né? E pensei, nossa, esse é o mundo dela. Foi a primeira vez que eu senti compaixão dela, porque até então era difícil, porque ela queria que as pessoas todas que faziam refeição, eu, o pai, a mãe, tinham o seu pires, a sua xícara, o seu garfo, a sua faca, e eu ia ajudar a arrumar a mesa, como eles dizem, que é pôr a mesa, e aí tinha que saber aquilo tudo decora, e eu não sabia. E a maioria das vezes eu até gostava de fazer o contrário, só para ver ela ir lá depois mexer em toda a mesa. Mas enfim, e aí sentir compaixão, assim, foi uma das experiências bem interessantes. E se passaram muitos anos de tudo isso. Nossa, quanto mais a gente estuda, descobre coisas, mais a gente se dá conta que sabe muito pouco. Tem muito para saber. E eu sempre
pintava as telas e colocava os pássaros num primeiro plano e a paisagem no segundo. E eu procurava sempre pintar os pássaros, o macho e a fêmea. E eles são diferentes normalmente. Mas não era por isso que eu pintava, mas sim porque eu buscava muito alguém. E essa busca, com muitos tropeços e tal, acabou encontrando uma certa criaturinha que se encontra aqui. E que foi, com certeza, muito importante, não só no sentido de ser feliz e de conseguir de fato amar alguém e me sentir amado, como também no sentido de me autorizar a ser quem sou. Porque essas questões de espiritualidade, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar sobre isso, de assumir isso. Porque eu vi tanta coisa ao longo da vida e tantas pessoas falando um monte de besteira sobre isso, e fanatismos e distorções, que eu cheguei mesmo a pensar que era melhor não falar em espiritualidade. Aliás, eu teve um período que eu me revoltei bastante com o conselho de psicologia e hoje eu dou total razão para eles. Porque tanta picaretagem que tu chega a pensar, nossa, um conselho de profissão é interessante. Embora eles conduzam de uma forma um tanto restrita muitas coisas. Hoje eu acho que eles estão certos. Não precisava tanto, mas estão certos. Então, mas olhar para tudo isso e lembrar, nossa, passa um filme na mente de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já li, de tantas experiências. Nossa, poderia ficar falando aqui por muitas e muitas horas e não esgotaria. Mas acho que tá bom, né? E o Curadores? O Curadores, pois é. O Curadores foi uma demanda que bateu na minha porta muitas vezes. Porque as pessoas que iam até meu consultório ou que frequentavam o centro de formação que eu tinha, elas tinham a necessidade muito grande dessa coisa de ter um espaço de compartilhar emoções, de poder falar sobre elas, sobre o que elas sentiam e tal. E também de falar sobre espiritualidade. E sabe aquele dia que tu acorda pensando que tu pode fazer alguma coisa diferente no mundo? Um dia eu acordei com essa ideia. E aí eu resolvi que eu ia criar um espaço para que os meus pacientes e alunos do IDERA, de então, né, pudessem falar sobre espiritualidade, vivenciar espiritualidade, falar sobre suas emoções e tal. E pudessem trocar essa experiência, porque no consultório era tudo muito solitário. As pessoas falavam sobre elas comigo, mas dificilmente elas conseguiam falar com outras pessoas sobre espiritualidade, sobre emoções e tal. E aí eu comecei a convidar os meus pacientes. Quem é que tinha interesse de fazer um encontro sobre espiritualidade, sobre emoções, sobre as coisas que essas pessoas viviam? E teve uma repercussão muito grande. Acho que o primeiro encontro deve ter mais ou menos umas 50 pessoas. A gente não sabia nem onde colocar tanta gente. E aí começamos a fazer encontros semanais ou quinzenais, dependia do período, sobre isso. Assim. Então tinha vivência, foi as primeiras vezes que eu coloquei algumas das minhas canções ao conhecimento público, porque eu pensei, bom, como é que vai ser esse modelo, né? As pessoas vão se encontrar, a gente vai fazer o quê? Todo mundo vai ficar falando? O que vai rolar? Então as pessoas falavam e depois no final
era mais ou menos 1h30, 2 horas de encontro. Fazia uma prática meditativa, tocava algumas canções e era isso, assim. Então as pessoas falavam, enfim, sobre coisas que elas achavam interessante falar, algumas, outras só ouviam, enfim. E no fim foi ficando cada vez mais estruturado e chegou ao modelo de hoje, né, que tem todo um programa realmente de desenvolvimento. Mas num primeiro momento era um espaço de escuta recíproco, um espaço de expressão tanto da espiritualidade quanto dos conteúdos emocionais que as pessoas, obviamente, ao falar, muita gente se identificava ali e tal, e acabava isso sendo produtivo, como acontece em psicologia de grupo, enfim. Né? Então foi mais ou menos aí. E aí já faz 8 anos isso? 9? Está indo para 9 anos. Até que chegamos ao ponto que estamos hoje, né, com toda essa estrutura, né, de eixo 1, de eixo 2 e tal, nessa ideia toda das pessoas poderem realmente fortalecer e expressar aquilo que está dentro delas. Porque a espiritualidade não é seguir, não é uma seita. A espiritualidade é nós conseguirmos destacar o que está dentro da gente. E foi isso, né, que acabou se tornando e que a gente já teve uma repercussão enorme, né, antes da pandemia principalmente. Agora a gente está mais nessa modalidade online, mas com certeza foi muito legal. Gratidão, então.